Feche os olhos por um instante e imagine como seria acordar amanhã com uma sensação de clareza que você não experimenta há muito tempo. Imagine abrir os olhos e perceber que algo mudou dentro de você. Não porque um milagre aconteceu durante a noite, mas porque sua mente finalmente encontrou uma nova direção. Imagine olhar para a sua vida, para o seu trabalho, para o seu dinheiro e para as oportunidades ao seu redor com um olhar completamente diferente. Os problemas continuam existindo, mas já não têm o mesmo poder sobre você. A ansiedade dá lugar à confiança. A dúvida começa a ser substituída pela certeza de que existe um caminho. É exatamente sobre isso que esta mensagem trata. Napoleon Hill ensinava que toda riqueza nasce primeiro na mente. Segundo ele, tudo aquilo que o ser humano é capaz de imaginar e acreditar pode, com persistência e ação, tornar-se realidade. Mas existe uma verdade que poucas pessoas compreendem. Antes de conquistar qualquer mudança no mundo exterior, é preciso reorganizar o mundo interior. Enquanto você ouve cada palavra desta mensagem, permita que sua mente desacelere. Deixe que cada ideia encontre espaço dentro de você. Talvez você ainda não perceba, mas algo começa a acontecer quando novos pensamentos substituem antigos padrões de medo, insegurança e escassez. A verdadeira transformação acontece primeiro em silêncio. Talvez amanhã você acorde sem conseguir explicar exatamente o motivo, mas se sentirá mais leve, mais confiante, mais preparado para reconhecer oportunidades que antes passavam despercebidas. Porque prosperidade não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando a mente deixa de viver aprisionada pelo medo. Ouça atentamente cada palavra. Não apenas escute, absorva. Permita que este conteúdo se torne parte da sua rotina, porque a repetição de pensamentos corretos constrói uma nova forma de viver. E, se esta mensagem fizer sentido para você, deixe seu like e inscreva-se no canal. Todos os dias você encontrará conteúdos criados para fortalecer sua mente, ampliar sua visão e ajudá-lo a desenvolver uma mentalidade cada vez mais forte. A maioria das pessoas acredita que prosperidade acontece por acaso. Pensam que alguns nasceram destinados ao sucesso, enquanto outros foram condenados às dificuldades. Acreditam que tudo depende da sorte, das circunstâncias ou de oportunidades inesperadas. Mas Napoleon Hill chegou a uma conclusão completamente diferente depois de estudar durante anos centenas de homens e mulheres extraordinariamente bem-sucedidos. Ele descobriu que havia um padrão presente em praticamente todos eles. Antes que a prosperidade aparecesse na realidade, ela já existia dentro da mente. Eles desenvolveram uma convicção tão forte de que venceriam, que suas decisões começaram a refletir essa certeza. Suas atitudes mudaram. Sua forma de enxergar os problemas mudou. Seus hábitos mudaram. E, naturalmente, seus resultados também mudaram. Isso não era mágica. Era consequência. Hill dizia que a sorte é simplesmente o encontro entre preparação e oportunidade. Quem prepara a mente reconhece oportunidades que a maioria jamais percebe. Enquanto muitos enxergam obstáculos, quem desenvolve uma mentalidade próspera consegue identificar caminhos. Enquanto uns vivem concentrados na escassez, outros treinam os olhos para perceber possibilidades. Essa diferença parece pequena, mas ela muda completamente o destino de uma pessoa. Prosperidade não nasce do acaso. Ela nasce da maneira como você interpreta a realidade. Sua mente funciona como um filtro. Ela destaca exatamente aquilo que você acredita ser verdade. Se você acredita que tudo é difícil, encontrará dificuldades em todos os lugares. Se acredita que nunca terá oportunidades, sua atenção ficará presa apenas aos problemas. Mas quando sua mente aprende a procurar possibilidades, ela começa a enxergar portas onde antes só existiam paredes. Napoleon Hill chamava isso de consciência de prosperidade. É o momento em que você deixa de lutar contra a vida e começa a trabalhar em sintonia com ela. A partir daí, você para de desperdiçar energia tentando controlar tudo o que acontece ao seu redor. Em vez disso, passa a controlar aquilo que realmente está ao seu alcance: seus pensamentos, suas atitudes e suas decisões. É nesse instante que a transformação começa. Primeiro dentro de você, depois naturalmente ao seu redor. Hill também dizia que o subconsciente funciona como um solo fértil. Tudo aquilo que é plantado repetidamente acaba produzindo frutos. E então surge uma pergunta importante. O que você tem cultivado diariamente? Medo, preocupação, ansiedade ou confiança, propósito e esperança?
Cada pensamento é uma semente. Cada palavra que você aceita como verdadeira fortalece uma direção dentro da sua mente. Se você alimenta diariamente pensamentos de derrota, seu subconsciente aprenderá a esperar derrotas. Mas se começar a alimentar pensamentos de crescimento, disciplina e prosperidade, pouco a pouco sua maneira de agir começará a acompanhar essa nova identidade. É exatamente por isso que mensagens como esta têm tanto valor. Elas não prometem milagres. Elas ajudam você a construir uma nova maneira de pensar. E quando a mente muda, a vida inevitavelmente começa a mudar junto. Existe uma diferença que separa as pessoas que apenas sonham daquelas que realmente transformam a própria realidade. Essa diferença não está na inteligência, não está na sorte, muito menos nas condições em que nasceram. Ela está na maneira como cada pessoa escolhe pensar todos os dias. Napoleon Hill descobriu isso ao entrevistar alguns dos homens mais influentes de sua época. Apesar de terem histórias completamente diferentes, todos compartilhavam uma característica em comum. Eles aprenderam a dominar a própria mente antes de tentar dominar as circunstâncias. Eles compreenderam que o pensamento é o ponto de partida de toda realização. Nada é construído primeiro do lado de fora. Toda grande conquista nasce silenciosamente dentro da mente. É ali que surgem as decisões que mudam destinos. É ali que nascem as ideias que transformam vidas. Enquanto a maioria das pessoas gasta energia reclamando daquilo que não pode controlar, os verdadeiramente prósperos concentram sua atenção na única coisa que realmente podem governar: a própria mente. Eles entendem que reclamar não cria oportunidades. O medo não resolve problemas. E a ansiedade jamais construiu um futuro melhor. Por isso, desenvolveram o hábito de direcionar seus pensamentos para aquilo que desejavam construir, e não para aquilo que temiam perder. Essa é uma mudança simples, mas extremamente poderosa. Sua mente funciona como uma estação de rádio. Ela sempre estará sintonizada em alguma frequência. Ou você permanece conectado à frequência da escassez, alimentando preocupações, inseguranças e limitações. Ou escolhe conscientemente sintonizar a frequência da abundância, da disciplina, da confiança e das possibilidades. A escolha acontece todos os dias, e essa escolha determina a forma como você interpreta tudo ao seu redor. Quando sua mente está dominada pelo medo, qualquer dificuldade parece um obstáculo impossível. Mas quando ela está fortalecida pela confiança, o mesmo desafio passa a ser visto como uma oportunidade de crescimento. O problema continua o mesmo. O que muda é quem você se tornou diante dele. É exatamente isso que Napoleon Hill chamava de consciência de riqueza. Não é apenas desejar prosperidade, é desenvolver uma maneira de pensar compatível com ela. Porque ninguém consegue construir uma vida extraordinária mantendo uma mentalidade limitada. A vida sempre acompanha a direção dos pensamentos que alimentamos repetidamente. É por isso que tantas pessoas permanecem presas aos mesmos resultados durante anos. Elas desejam mudar de vida, mas continuam pensando exatamente da mesma maneira. Querem resultados diferentes, mantendo os mesmos hábitos. Querem uma nova realidade, sem construir uma nova mentalidade. Mas toda transformação verdadeira começa de dentro para fora. Antes que qualquer oportunidade apareça, ela precisa encontrar alguém preparado para reconhecê-la. Napoleon Hill repetia constantemente que aquilo que a mente consegue conceber e acreditar pode ser alcançado. Mas essa frase nunca significou acreditar passivamente. Ela sempre esteve ligada à ação, à disciplina, à persistência, à capacidade de continuar avançando mesmo quando os resultados ainda não aparecem. É justamente aí que a maioria desiste. As pessoas querem colher antes de plantar, querem resultados rápidos, querem mudanças imediatas. Mas a prosperidade respeita outro ritmo. Ela cresce da mesma forma que uma árvore. Primeiro fortalece as raízes, depois o tronco. Só então os frutos aparecem. Quem observa apenas a superfície acredita que nada está acontecendo. Mas existe um trabalho invisível acontecendo o tempo inteiro. O mesmo acontece com você. Cada vez que fortalece sua mente, cada vez que substitui um pensamento negativo por um pensamento construtivo, cada vez que escolhe agir mesmo sentindo medo, você está fortalecendo raízes que sustentarão conquistas muito maiores no futuro. Talvez ninguém perceba essa mudança agora. Talvez nem você consiga enxergá-la completamente. Mas ela está acontecendo. E quando chegar o momento certo, os resultados começarão a aparecer naturalmente. Porque toda prosperidade duradoura é construída primeiro no invisível. Somente depois ela se manifesta diante dos olhos. E é exatamente por isso que você nunca deve desprezar o poder de um único pensamento transformado. Às vezes,
Uma única decisão tomada hoje é capaz de mudar completamente os próximos anos da sua vida. Existe uma verdade que poucas pessoas estão dispostas a aceitar. A prosperidade não é um privilégio reservado para alguns. Ela é consequência de uma forma diferente de pensar, sentir e agir. Napoleon Hill percebeu isso depois de dedicar anos estudando pessoas que construíram fortunas, superaram dificuldades e transformaram completamente suas histórias. O que mais chamava sua atenção não era o dinheiro que elas possuíam, mas a maneira como conduziam a própria mente. Enquanto a maioria permitia que as circunstâncias definissem seu estado emocional, essas pessoas faziam exatamente o contrário. Elas decidiam primeiro quem desejavam ser. Depois, ajustavam seus pensamentos, suas emoções e suas atitudes para viver de acordo com essa decisão. Essa é uma das maiores diferenças entre uma mente comum e uma mente próspera. A mente comum espera que as condições melhorem para acreditar. A mente próspera acredita primeiro e, por isso, encontra forças para transformar as condições. Isso não significa ignorar os problemas. Significa não permitir que eles tenham a palavra final. Toda dificuldade traz consigo uma escolha. Você pode enxergá-la como um obstáculo definitivo ou como um treinamento para se tornar alguém mais forte. A decisão é sempre sua. Napoleon Hill dizia que toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou ainda maior. Essa afirmação muda completamente a maneira de enfrentar a vida. Quando você acredita que cada desafio pode ensinar alguma coisa, deixa de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar: o que essa situação está tentando me ensinar? Essa simples mudança de perspectiva transforma sofrimento em aprendizado, fracasso em experiência e dificuldade em preparação. A maioria das pessoas vive esperando o momento perfeito para agir. Espera ter mais dinheiro, mais tempo, mais conhecimento, mais segurança. Mas esse momento quase nunca chega, porque a confiança não nasce antes da ação. Ela nasce durante a ação. Cada pequeno passo fortalece sua identidade. Cada decisão cumprida aumenta sua confiança. Cada compromisso mantido consigo mesmo faz sua mente acreditar que você realmente é capaz. É assim que a autoconfiança é construída, não através de palavras bonitas, mas através de pequenas vitórias acumuladas todos os dias. É por isso que Napoleon Hill valorizava tanto a disciplina. A disciplina faz aquilo que a motivação jamais consegue fazer. Ela mantém você caminhando quando o entusiasmo desaparece. Porque a verdade é que ninguém permanece motivado o tempo inteiro. Existirão dias difíceis, dias de cansaço, dias em que você terá vontade de desistir. E é justamente nesses dias que sua identidade será construída. Os vencedores não são aqueles que nunca sentem medo. São aqueles que continuam avançando apesar dele. Eles entendem que coragem não significa ausência de medo. Coragem significa agir mesmo quando o medo está presente. E cada vez que você vence uma pequena batalha interna, fortalece uma versão mais madura de si mesmo. Sua mente começa a perceber que você não foge mais dos desafios, que você não abandona seus objetivos diante da primeira dificuldade, que existe uma nova postura sendo construída. E essa mudança é muito mais profunda do que parece. Porque toda vez que você honra a própria palavra, fortalece algo extremamente valioso: a confiança em si mesmo. Sem essa confiança, qualquer obstáculo parece maior do que realmente é. Mas quando ela cresce, até mesmo os desafios mais difíceis deixam de parecer impossíveis. Napoleon Hill ensinava que a riqueza começa quando o ser humano assume total responsabilidade pela própria vida. Enquanto você culpa as circunstâncias, entrega seu poder às circunstâncias. Enquanto culpa outras pessoas, permite que elas controlem seu destino. Mas no momento em que decide assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas, algo extraordinário acontece. Você recupera o controle. E quem recupera o controle da própria mente começa pouco a pouco a recuperar também o controle da própria vida. Essa é a verdadeira liberdade, não é viver sem problemas. É saber que nenhum problema pode definir quem você decidiu se tornar. Lembre-se de uma coisa: o mundo sempre responderá à pessoa que você está se tornando. Por isso, antes de tentar mudar sua realidade, mude sua maneira de pensar. Fortaleça sua disciplina, proteja sua mente. Alimente diariamente pensamentos que aproximem você da pessoa que deseja ser. Porque quando a mente muda, as escolhas mudam. Quando as escolhas mudam, os hábitos mudam. E quando os hábitos mudam, o destino inevitavelmente começa a mudar junto. Agora pare por um instante e faça uma pergunta sincera a si mesmo. Que tipo de pensamentos tem ocupado sua mente todos os dias? Porque essa resposta pode explicar boa parte da realidade que você vive hoje. Napoleon Hill afirmava que a mente humana é um terreno fértil.
Ela produz exatamente aquilo que é cultivado com mais frequência. Se você planta medo todos os dias, não pode esperar colher confiança. Se alimenta dúvidas continuamente, não pode esperar decisões firmes. Se vive concentrado apenas na escassez, sua mente passará a ignorar oportunidades que sempre estiveram diante de você. É exatamente assim que funciona o subconsciente. Ele não questiona, ele apenas aceita como verdadeiro aquilo que você repete constantemente. Por isso, tantas pessoas vivem presas aos mesmos ciclos durante anos. Não porque lhes faltem oportunidades, mas porque carregam dentro de si crenças que as impedem de enxergar essas oportunidades. A boa notícia é que isso pode mudar. E essa mudança começa no momento em que você decide assumir o controle dos próprios pensamentos. A partir desse instante, você deixa de ser um espectador da própria vida, passa a ser o autor dela. Napoleon Hill ensinava que o sucesso não nasce de grandes acontecimentos. Ele nasce das pequenas escolhas feitas diariamente. É na decisão de continuar quando ninguém está olhando. É na coragem de manter o foco quando tudo parece difícil. É na capacidade de permanecer disciplinado mesmo quando os resultados ainda não apareceram. É justamente nesses momentos que a maioria das pessoas desiste. Elas confundem silêncio com fracasso. Confundem demora com impossibilidade. Mas quem compreende as leis do crescimento sabe que as maiores transformações acontecem longe dos olhos. Pense em uma semente. Depois que ela é plantada, nada acontece na superfície. Quem observa de fora pode acreditar que nada mudou. Mas debaixo da terra, a vida já começou. As raízes estão crescendo. Elas se fortalecem em silêncio. E somente quando estão preparadas é que a árvore rompe a superfície. A prosperidade segue exatamente esse mesmo princípio. Antes que o sucesso seja visto pelos outros, ele precisa criar raízes dentro de você. Primeiro nasce a disciplina, depois a confiança. Em seguida surgem novos hábitos. E somente então aparecem os resultados. Quem tenta acelerar esse processo normalmente desiste antes da colheita. Mas quem aprende a confiar no tempo continua caminhando. Napoleon Hill dizia que a persistência é o teste definitivo da fé. Porque é fácil acreditar quando tudo está dando certo. O verdadeiro desafio é continuar acreditando quando os resultados ainda não apareceram. É nesse momento que a maioria volta atrás. Abandona projetos, desiste dos sonhos. Aceita viver uma vida menor do que poderia viver. Mas aqueles que permanecem, esses descobrem um poder que poucos conhecem. O poder da constância. A constância transforma pequenas ações em grandes resultados. Transforma conhecimento em sabedoria. Transforma esforço em hábito. E transforma pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Não porque sejam mais inteligentes, mas porque aprenderam a continuar. Existe uma força enorme em simplesmente não desistir. Cada dia em que você permanece fiel ao seu propósito fortalece sua identidade. Sua mente começa a entender que aquela não é mais uma tentativa qualquer. Agora faz parte de quem você é. E quando um objetivo deixa de ser apenas um desejo e passa a fazer parte da sua identidade, nada consegue impedir seu crescimento. Porque você já não depende apenas da motivação. Você passou a depender dos seus princípios. É por isso que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo valorizam tanto a disciplina. A motivação vai e volta. As emoções mudam. As circunstâncias também. Mas a disciplina permanece. Ela faz você agir mesmo quando não sente vontade. Ela protege seus sonhos dos dias difíceis. Ela impede que decisões importantes sejam controladas por emoções passageiras. No fim das contas, prosperidade nunca foi apenas sobre dinheiro. Ela sempre foi sobre tornar-se a pessoa capaz de administrar aquilo que deseja conquistar. Porque conquistar é importante. Mas permanecer no topo exige uma mente ainda mais forte. E toda mente forte é construída da mesma maneira. Um pensamento correto de cada vez. Uma decisão correta de cada vez. Um dia de cada vez. Existe uma decisão que pode mudar completamente o rumo da sua vida. E essa decisão não depende de dinheiro. Não depende da idade. Não depende da opinião das outras pessoas. Ela depende apenas de você. É a decisão de assumir, definitivamente, o comando da própria mente. Napoleon Hill dizia que o maior poder que um ser humano possui é a capacidade de escolher os próprios pensamentos. Parece algo simples, mas é justamente essa escolha que determina a direção da vida. Quem permite que o medo governe sua mente acaba construindo uma vida limitada pelo medo. Quem permite que a dúvida controle suas decisões acaba vivendo abaixo do próprio potencial. Mas aquele que aprende a dominar os pensamentos passa a dominar também suas atitudes. E são as atitudes repetidas diariamente que constroem o destino. Talvez você ainda não tenha conquistado tudo o que deseja. Talvez ainda existam desafios que parecem grandes demais. Talvez existam momentos em que você pense em desistir.
Mas nunca se esqueça de uma verdade. O fato de você ainda não ter chegado ao destino não significa que esteja no caminho errado. Muitas vezes o progresso acontece em silêncio. Assim como uma árvore fortalece suas raízes antes de produzir frutos, sua mente também precisa amadurecer antes que as grandes oportunidades apareçam. Nada do que você aprende é desperdiçado. Nenhum esforço feito com disciplina é em vão. Cada hábito construído, cada pensamento fortalecido, cada pequena vitória sobre si mesmo está formando uma versão mais preparada de quem você é. Napoleon Hill afirmava que a persistência é o preço de toda grande conquista. Os vencedores não são aqueles que nunca fracassam, são aqueles que se recusam a desistir. Enquanto muitos abandonam seus sonhos diante das primeiras dificuldades, aqueles que permanecem descobrem algo extraordinário. Percebem que os obstáculos não existem para impedir o caminho. Existem para fortalecer quem decidiu percorrê-lo. É justamente nas dificuldades que o caráter é moldado. É na espera que a paciência se desenvolve. É nos dias difíceis que a disciplina prova seu verdadeiro valor. Por isso, nunca permita que um momento difícil faça você esquecer o propósito que colocou em seu coração. As circunstâncias mudam, os problemas passam, mas uma mente disciplinada continua avançando. Lembre-se sempre de que prosperidade não significa apenas acumular riquezas. Prosperidade é viver com clareza, é agir com propósito, é desenvolver autocontrole, é cultivar paz interior enquanto continua crescendo, é tornar-se uma pessoa capaz de enfrentar qualquer desafio sem perder seus princípios. Quando você alcança esse estado, o sucesso deixa de ser apenas um objetivo. Ele se transforma em consequência, porque pessoas extraordinárias inevitavelmente produzem resultados extraordinários. Antes de encerrar esta mensagem, quero deixar uma reflexão. Daqui a alguns anos, a pessoa que você será dependerá das decisões que começar a tomar hoje. Cada pensamento que você alimenta, cada hábito que escolhe repetir, cada atitude que decide manter. Tudo isso está construindo silenciosamente o seu futuro. Então faça um compromisso consigo mesmo. A partir de hoje, escolha proteger sua mente. Escolha fortalecer sua disciplina. Escolha acreditar mais no seu potencial do que nas suas limitações. Escolha agir mesmo quando sentir medo. Escolha continuar mesmo quando os resultados demorarem. Porque o sucesso não pertence aos mais talentosos, nem aos mais afortunados. O sucesso pertence àqueles que permanecem firmes quando todos os outros desistem. Napoleon Hill acreditava que toda grande realização começa com uma decisão firme e um propósito definido. Talvez essa decisão esteja começando exatamente agora. Talvez este seja o momento em que você deixa para trás a mentalidade da escassez e começa a construir uma vida guiada pela disciplina, pela confiança e pelo propósito. Nunca subestime o poder de uma mente treinada. Quando ela aprende a pensar da maneira correta, suas escolhas mudam. Quando suas escolhas mudam, seus hábitos mudam. Quando seus hábitos mudam, sua vida inteira começa a seguir uma nova direção. E lembre-se sempre, a prosperidade não acontece da noite para o dia. Ela é construída diariamente, pensamento após pensamento, decisão após decisão. Se esta mensagem fez sentido para você, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Aqui, todos os dias, você encontrará conteúdos que fortalecem sua mente, ampliam sua visão e ajudam você a desenvolver a disciplina necessária para construir uma vida extraordinária. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir estas palavras. E volte sempre que sentir que precisa fortalecer sua mente novamente. Porque toda grande transformação começa dentro de você. E a sua pode começar hoje.